Bom, pessoal, a gente tem visto nos últimos dias divergências no interior do governo Bolsonaro. De um lado, liderados pelo Paulo Guedes, aqueles que querem fechar as torneiras, não soltar dinheiro, não fazer investimentos públicos e, se possível, num prazo mais ou menos curto, dar fim a esse auxílio emergencial. De outro lado, alguns segmentos, parece que um expoente desse segmento seria o tal do general Braga Neto, que de olho na sucessão presidencial e de olho até nas eleições deste ano, eleições municipais, estão querendo abrir um pouco a torneira, gastar um pouco mais. Quer dizer, porque, na verdade, o governo Bolsonaro ele é a confluência de dois segmentos, entre outros. Em primeiro lugar, é um governo do ponto de vista político que se poderia chamar de protofascista. Então, politicamente, essa gente. São os defensores da ditadura militar, da tortura, etc. E que, por eles, se deveria fechar, inclusive, STF e o Congresso. Ao lado deles, e sem necessariamente divergir dessas questões que eu coloquei, estão os ultra-neoliberais. Aquele pessoal que quer jogar no lixo todo e qualquer investimento público voltado para os interesses, para as necessidades da população mais pobre, achando que as forças do mercado, o livre jogo do mercado, vai solucionar as questões da sociedade. É bom chamar a atenção que no Brasil esse termo liberal não é usado como nos Estados Unidos, que lá o liberal é o cara que é democrata, que está preocupado com as liberdades. Então, aqui não. Aqui o liberal é o sujeito que quer jogar tudo para o mercado resolver. Ele quer um Estado mínimo, não se importa em que haja bons serviços básicos, porque isso aí, não é questão do Estado. Cada um é a política do cada um por si. E tudo em favor do grande capital, em particular dos bancos. Muito bem. Essa gente converge no essencial, mas de vez em quando começa a bater cabeça. A gente está assistindo a uma certa bateção de cabeças quando o próprio Paulo Guedes, posto Ipiranga do ponto de vista das questões econômicas, ele tem reclamado, deu recentemente uma entrevista dizendo que estão querendo derrubar o chamado teto de gastos e tal. O teto de gastos é uma emenda constitucional aprovada, a emenda acabou ganhando o número 95, que é absolutamente desumana. Ela estabelece que por 20 anos não pode haver aumento real nos gastos do Estado, nem em saúde, nem educação, nem segurança, nem saneamento, nem nada. Como a gente já tem uma precariedade enorme no atendimento desses serviços, você congelar por 20 anos os investimentos significa manter essa precariedade por esse tempo todo. Isso sem levar em conta de que ao longo dos 20 anos vai haver crescimento demográfico, a população vai crescer, de forma que é absolutamente insensível às questões sociais esse chamado teto de gastos. E o Paulo Guedes agora está reclamando que tem gente querendo não respeitar o teto de gastos. Muito bem, o fato é que a pandemia abriu uma situação nova. Houve a necessidade de se dedicar parte dos recursos públicos para um auxílio emergencial, sob pena de se acirrar uma crise social num nível absolutamente imprevisível. E esse auxílio emergencial, inicialmente, seria de R$ 200 só. No Congresso é que a proposta da oposição de fazer um auxílio de R$ 600, 3 vezes mais, acabou sendo aprovada. Não porque a oposição fosse muito forte, o Congresso é conservador, mas porque tem eleição e os deputados e senadores que votaram isso, eles levam em conta o processo eleitoral, os seus interesses eleitorais, etc. De forma que temos R$ 600. Esses R$ 600 têm sido responsáveis por uma melhoria da popularidade do Bolsonaro nos últimos tempos, entre os mais pobres. E isso acendeu uma luz
na cabeça do pessoal que está pensando na reeleição do Bolsonaro, na própria eleição municipal deste ano, no sentido de manter e garantir esse auxílio. Muito bem, e para isso o Paulo Guedes reclama, porque ele quer ter dinheiro para oferecer aos investidores e aos bancos nesse sentido. Não é demais lembrar que os bancos receberam 3 trilhões para enfrentar a crise, como se eles estivessem com lucros muito baixos. Bom, é difícil prever o desfecho dessa disputa entre o lado gastador e o lado que quer fechar o cofre cada vez mais. Entende? O fato é que se ganham os gastadores, esse processo de manter um auxílio emergencial de R$ 600, inclusive de criar uma espécie de uma outra Bolsa Família que substituiria aquela, já tem até um nome, Renda Brasil, que seria muito maior do que o Bolsa Família que o PT dava. Isso vai dar popularidade ao Bolsonaro, até porque o pessoal que recebeu o Bolsa Família, ainda recebe, é um pessoal que não foi ganho politicamente. Pesquisas mostram que a maioria da população brasileira se considera de direita, acha que ser de direita é muito bom. Não é pobre que se diz de direita, mas que gostava e gosta ainda de projetos da gestão Lula, como, por exemplo, Bolsa Família, um aumento do salário mínimo e outras coisas que melhoraram a sua vida. Agora, como não foi feito um processo de politização, como não foram feitas reformas estruturais para segurar essas medidas de melhoria com medidas de Estado e não de um governo que está passando, o fato é que, chegando um novo governo, aumenta o Bolsa Família, muda o nome do Bolsa Família não é mais do Lula, vai ser o Renda Brasil do Bolsonaro, muito maior e melhor do que o que o Lula dava. Muito bem, mas nessa briga entre os que querem gastar e os que querem fechar o cofre, a esquerda não pode simplesmente ficar torcendo por um ou por outro. Isso seria o fim da picada. Qualquer das duas alternativas é ruim para as forças democráticas, as forças de esquerda. Claro que se ganham os gastadores, o pessoal mais pobre vai ter uma ajuda maior. Entende? E isso é uma coisa, não deixa de ser uma coisa positiva. Por outro lado, essa ajuda maior pode significar um fortalecimento político do Bolsonaro por tudo que ele representa. De forma que é preciso a esquerda sair dessa coisa de só trabalhar no tabuleiro com essas duas alternativas. Ela tem que levantar alguns pontos mínimos, entende? E buscar um apoio da sociedade e do próprio Congresso em torno a eles. Por exemplo, essa ajuda emergencial virá uma espécie de renda básica. Todo e qualquer cidadão brasileiro vai ter uma renda básica com uma política de Estado. Muda o governo, entra o governo, sai o governo e mantém-se esse tipo de coisa. Acabar com essa coisa do teto de gastos. Até porque, diferentemente de uma família que não pode gastar mais do que arrecada, se usado com parcimônia, com critério, a emissão de moeda pode dar recurso em certos momentos para você ter certo tipo de iniciativa. Acabar também com essa coisa de manter reservas altíssimas para dar segurança aos investidores nos papéis brasileiros. Quer dizer, é um dinheiro que está à nossa disposição do país e tem que ser usado. Entende? Não de forma irresponsável, mas tem que ser usado para melhorar a situação do povo brasileiro. É preciso também definir programas que priorizem e garantam recursos para a saúde e para a educação, como política de Estado. É preciso também, para criar empregos e melhorar a situação da população, um programa de obras públicas, saneamento, melhoria de transportes, construção de metrô, de trens, enfim, ferrovias, que é algo que também vai criar emprego e vai melhorar, aumentar investimento na construção civil, facilitando, porque isso vai dar mais moradias, vai baratear a moradia e vai dar emprego. E fazer uma reforma tributária que taxe os ricos. Não sei se o nosso prezado ouvinte sabe, mas os donos de empresa, eles não pagam impostos como pessoas físicas, porque eles seriam taxados, eles não ganham salário.
e no Brasil a isenção de impostos para lucros e dividendos. Então, por exemplo, o dono da Odebrecht, ele não paga imposto como pessoa física, porque lucros e dividendos no Brasil, e mais dois ou três países só no mundo, não pagam, não são taxados. E que é um escândalo. Entende? Um sujeito ganha 3, 4 mil reais, deixa 27% da sua renda para imposto. O dono da empresa não paga como pessoa física por isso. É um escândalo. Entende? Além de que tem que se rever as cotas, as alíquotas, os percentuais de impostos. Porque, de novo, quem ganha 4 mil reais paga 27%. Quem ganha 100 mil reais paga também 27%. Isso é uma coisa absolutamente escandalosa. E temos, finalmente, que fazer um problema de taxação dos ricos sobre renda e sobre patrimônio. Uma taxação mais forte, fazendo com que paguem impostos efetivamente aqueles que têm mais, e não a classe média e os trabalhadores. Enfim, são pontos de um programa, pode haver outros, mas coisas pequenas que se trata de mobilizar a população e aprovar isso, não como uma política de um governo momentâneo, etc., mas fazer aquilo que os governos do PT não fizeram, foi procurar fazer reformas estruturais que permaneçam, mesmo que saia um governo do PT e entre um governo de um Bolsonaro, por aí. Então, esse era o recado que eu queria dar, e, bem, vamos em frente, porque é uma situação difícil, e a esquerda não está bem na fita. As pesquisas mostram que hoje, uma disputa hipotética que fosse para presidente, o Bolsonaro ganharia até do Lula, que é o nome mais forte da esquerda. De forma que é preciso que a esquerda saia do seu papel de torcer só para a alternativa menos pior dentro do governo Bolsonaro. É preciso ir além disso e tratar de mudar esse quadro. Por enquanto é só. Um forte abraço a todos.